queridos amigos e amigas, começando agora mais um Lado a Lado. E hoje contando com a presença do nosso querido professor Luiz Roberto de Francisco para mais uma aula sobre a história de Itu. Desta vez, ele vai nos contar sobre a vida, a obra e a importância da arte do ituano Miguel Dutra, mais conhecido nos meios artísticos como Miguelzinho Dutra. Bem-vindo, professor, mais uma vez aqui ao Lado a Lado. Obrigado pelo convite. Conversar com você e com os seus convidados é sempre muito bom. Então vamos falar sobre o Miguelzinho Dutra, né? O Museu da Música recentemente participou de um evento chamado Primavera dos Museus, destacando justamente a figura do Miguelzinho Dutra. Então aqui para o nosso público do Lado a Lado, quem foi Miguelzinho Dutra e qual a importância da obra dele? A pandemia nos obrigou a fazer novos caminhos, né, para chegar até o público, para divulgar o acervo do museu, e assim a gente pensou numa estratégia, através das mídias, de atingir os nossos parceiros, os interessados na cultura, na música, e a gente achou que seria prudente agora justamente divulgar o Miguel Dutra, né? Miguel Arcanjo Benício da Assunção Dutra. Nomão, hein? Nasceu num 15 de agosto de 1812, e daí o nome da Assunção, festa de Nossa Senhora da Assunção, que o acompanhou por toda a vida. O Miguel Dutra era filho de um ourives chamado Tomás da Silva Dutra, que veio do Vale do Paraíba, carioca, e se radicou em Itu, produzindo objetos de prata, de ouro, coisas do cotidiano e joias. Miguel Dutra nasceu na rua de Santa Cruz, que naquele tempo era realmente morada de oficiais que trabalhavam com diversas artes, aquilo que chamava-se de artes menores antigamente, né? E então era um ambiente bastante propício, né, para a arte. Foi chamado por alguns estudiosos de artista poliédrico. Poliédrico. O Pietro Maria Bardi, né, dirigiu o MASP há muitos anos, o chamava de artista poliédrico, porque justamente multifacetado, né, deixou uma obra em diversas linguagens diferentes, né? Projetos arquitetônicos, pintura, desenho aquarela, escultura, música, memorialista, talvez um dos primeiros colecionadores de antiguidades ou obras curiosas, né, que dariam origem aos museus depois, né? Então uma figura muito interessante, uma figura curiosa, que viveu entre Itu, Itatiba e Piracicaba, onde, né, passou os últimos anos da vida e faleceu em 1875, né, com 63 anos. E qual a formação do Miguelzinho Dutra? Formação assim artística. Onde que ele começou a fazer arte? Miguel Dutra, nós temos duas informações a respeito da primeira atividade musical dele, ou da artística, digamos, de maneira geral, não é? Ele cantou com o Padre Jesuíno de Monte Carmelo. Ah, é? Voltamos a falar dele depois. Uhum. Mas a formação dele se deu num dos conventos de Itu, que era o convento de São Luís de Tolosa, convento franciscano. Ficava naquela praça onde tem o Cruzeiro de Pedra, onde hoje tem ali o Poupa-Tempo, um supermercado, né? Então aquele fundo todo da praça era um conjunto, um convento, né, de frades franciscanos. E justamente quando Miguelzinho estava na primeira adolescência, aparece em Itu o Frei José de Santa Delfina, que a gente não sabe bem se era português ou carioca, e um artista muito talentoso, e tomou o Miguelzinho como um dos seus alunos, ou talvez o seu aluno. Isso não fica muito claro. Então a formação do Miguel Dutra se deu nesse contexto, né? Entre tanto a formação musical como nas artes plásticas, nesse contexto do convento de São Luís de Tolosa. E você falou aí do Padre Jesuíno do Monte Carmelo, que o Miguelzinho Dutra chegou a cantar junto, né, com o Padre Jesuíno. Então, por um tempo, eles
foram contemporâneos, digamos assim. Foram contemporâneos. Mas há uma diferença de tempo aí de nascimento, bastante, né? porque o padre Jesuíno é de 1764 e morreu em 1819. E o Miguel Dutra é de 1812. Então, é uma convivência um tanto improvável para a história, né? Se a gente não tivesse dados, a gente imagina, será que o Miguel Dutra conheceu o padre Jesuíno? Provável. Tem um intervalo de 7 anos aí. Só. É muito pouco, não é? Para uma criança ter convivido. Mas interessante é que justamente há recibos que foram encontrados por um musicólogo, o mais importante musicólogo brasileiro, chamado Regis Duprat, que pesquisou o padre Jesuíno e encontrou recibos em que indicavam o nome do Miguel Dutra como tiple. O que era o tiple? Eram as crianças que cantavam na igreja fazendo as vozes agudas. Vamos lembrar que as mulheres não cantavam na igreja, não é? Então quem cantava na igreja eram as crianças, fazendo vozes agudas. Isso desde sempre, na Idade Média, né? No período barroco e tal. E as mulheres só vêm cantar realmente na igreja, a gente vê partes até solistas escritas para mulheres, a partir da década de 1860, 70, já em Itu, na geração, por exemplo, do Elias Álvares Lobo, Tristão Mariano da Costa, e por aí vai. Então não existiam corais com mulheres? Não. Então as crianças é que faziam a parte na escola cantorum ou no coro polifônico, não é? As crianças que faziam. Então o Miguel Dutra aparece como tiple, não é? Então ele já deveria ter uma iniciação musical, né? Talvez o avô dele fosse músico, e aí nesse contexto eles se conheceram brevemente, né? A gente não sabe exatamente que memória o Miguel Dutra teve do padre Jesuíno, mas a morte do padre Jesuíno desfez ou desconstruiu um conjunto todo cultural que havia em torno do Colégio Patrocínio, né? O colégio, a gente chama o que as irmãs tiveram depois, né? Mas da Igreja do Patrocínio, em que os seus filhos, né? O padre Jesuíno foi casado antes de ser padre, então tinha 2 filhos padres, mais um terceiro filho que não era padre, o Eliseu, todos músicos, né? Que faziam parte daquele conjunto musical, mais um sobrinho, o padre João Paulo Xavier, também compositor. Então era um ambiente muito interessante. Miguel Dutra cresceu, não é? Nesse meio também. Também. E essa diferença de tempo, no tempo, né, de geração entre o padre Jesuíno e o Miguel Dutra, deve ter gerado diferenças nas artes dos dois, né? Tanto nas artes plásticas como na música. São pessoas de gerações diferentes, portanto, também de produções diferentes, né? Enquanto o padre Jesuíno se concentrou numa arte absolutamente religiosa, para pintura, por exemplo, né? Para escultura, o Miguel Dutra também fez outras coisas, por exemplo, as famosas aquarelas. Agora, no âmbito musical, né? O padre Jesuíno trouxe uma tradição do professor dele, André da Silva Gomes, que era mestre de capela na Sé de São Paulo, um português, que veio para o Brasil para ser professor de língua portuguesa, não tinha músicos em São Paulo, em terra de cego, não é? E acabou se transformando num dos mais importantes compositores do período colonial brasileiro, né? E o padre Jesuíno aprendeu com ele o método de contraponto, né, da escrita musical. O Miguel Dutra teve outro professor, o Frei José de Santa Delfina. Então eles são de escolas diferentes e de linguagens diferentes também, não é? Digamos que o Miguel Dutra estaria mais para o seu professor, o Frei Santa Delfina, apesar de a gente não conhecer nada da obra dele, mas o Miguel Dutra se diferencia muito da obra do padre Jesuíno, que é uma obra mais antiga, né? É mais com uma feição mais barroca, né? No contexto colonial. Miguel Dutra tem uma condução musical diferente. Como ele foi um artista multifacetado, não vai dar tempo aqui de a gente falar de todas as obras dele. Então vamos começar aí com as artes plásticas, principalmente com as aquarelas, as pinturas, e depois a gente fala da parte musical.
Então eu queria que você explicasse qual a importância dessas aquarelas que o Miguelzinho Dutra produziu. Digamos que as aquarelas são a produção pela qual o Miguelzinho é mais conhecido, porque elas foram doadas ao Museu Republicano, fazem parte do Museu Republicano da Universidade de São Paulo, né? E foram bastante divulgadas em alguns momentos, seja pela publicação do Pietro Maria Bardi, da qual nós já falamos, né, da década de 80, 81, 82, ou antes, até na reprodução naquela azulejaria da entrada do Museu Republicano. Né? Então, Miguelzinho Dutra sempre foi muito conhecido pelas aquarelas. Me lembro que, ao celebrar o bicentenário do nascimento dele, um pesquisador disse, mas que curioso, Miguelzinho músico, porque é alguma coisa nova para a arte. Não é? Essas aquarelas são pequenas, são todas de 10, 15 centímetros, assim, pequenas, e elas retratam lugares por onde ele passou. As mais antigas de Itu. Ele deve ter feito as primeiras na década de 1830, com 20 e poucos anos. Não é? E aí ele vai também fazendo São Paulo, Itatiba, alguma coisa de Piracicaba. Quando eu falo Itu, Itu Salto, né? Porque ele também tem a gravura do Salto, né? Que tantos outros artistas retrataram também. Então, o Miguel Dutra tem, nas aquarelas, além da paisagem urbana, ele tem a paisagem rural, mata, fazendas e tal, e pessoas com quem ele conviveu, né? Pessoas que ele conheceu, que ele conviveu. Por exemplo, tipos populares, tipos de rua, pessoas curiosas, diferentes, no contexto social, né? E também figuras de expressão, assim como o capitão Mor de Itu, Vicente da Costa, Taques, Góes e Aranha, né? O temido capitão Mor de Itu, também é retratado pelo Miguel Dutra. Então, a primeira obra dele a ser conhecida, assim, e divulgada, é essa das aquarelas. Né? Ele foi registrando as paisagens daquele tempo para nós, né? Hoje, e as pessoas daquele tempo, para que a gente possa hoje apreciar, né, professor? Possivelmente são os primeiros registros, né, de paisagem do casario, né, igrejas, edifícios públicos e tal, inclusive pessoas, que nós temos notícia na nossa região. É o mais antigo, né, que estaria completando agora, na próxima década, né, que começa em 2021, então completariam 200 anos, né, desse registro. É um registro muito importante. Viajantes que passaram pelo Brasil, não é? Viajantes alemães, austríacos, né, que vieram com Dona Leopoldina, que passaram pela região e também registraram, não é? As cidades, paisagens e tal. O Miguel Dutra talvez seja, dos nossos artistas aqui, o primeiro a usar o cavalete, ou seja, a usar a pintura fora do estúdio. Fora, no ambiente externo, né? E aí também uma peculiaridade importante da obra dele. A discussão não é a qualidade da obra, né? A questão é o inusitado para um jovem, né, numa cidade como Itu, que ainda era uma vila, ter essa produção, que talvez seja influenciada pelo próprio Frei José de Santa Delfina. Da onde viria, né, essa iniciativa dele? O contato com algum dos viajantes, ou o próprio Frei José entre o Rio de Janeiro e São Paulo e Itu, né, tivesse também uma produção? Ainda não se tem uma resposta completa. É um mistério. A arquitetura, ele fez projetos de construção de igrejas, né, algumas igrejas. Comenta isso pra gente. Até pouco tempo a gente conhecia a igreja de Nossa Senhora da Boa Morte e a Capela do Paço, lá em Piracicaba, né, que ele teria construído, porque, como eu disse no começo do programa, ele nasceu no dia 15 de agosto, que é festa de Nossa Senhora da Assunção. O 14 de agosto, a véspera, é a festa de Nossa Senhora da Boa Morte. Então é uma festa única, Boa Morte e Assunção. Né? Um dia triste, o outro dia muito feliz, muito alegre. Então a Capela de Nossa Senhora da Boa Morte em Piracicaba foi ele que construiu. E também a Capela do Paço. Inclusive ele esteve enterrado
nessa capela da Boa Morte. Então isso era o que a gente sabia, não é? Há pouco tempo, pouquíssimo tempo, cerca de 3 anos, acho que 3 anos, foi encontrado no acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo um depósito de trabalho que já tinha sido registrado em algumas obras anteriores, que era o caderno de registro dele, do que ele fazia. Depósito de trabalho é o caderno onde ele registrava as coisas, né? A família do Miguel Dutra foi de artistas. Ele teve filho, neto, bisnetos artistas. A maioria deles de Piracicaba. E alguns desses descendentes guardaram produção. Inclusive do pai do Miguel Dutra, do Tomás da Silva Dutra. Objetos feitos por ele. Ao encontrar o depósito de trabalho, então, no contato com ele, pudemos ver outros tipos de registro. Por exemplo, desenhos, projetos de talha, que a gente não sabe se ele fez o projeto e foi executado, ou se ele desenhou a partir do que já existia. Por exemplo, da matriz de Itu. Da matriz de Itu? Da matriz de Itu, exatamente. Então, esse caderno merece ser publicado, não é? Porque é um conjunto de informações novas, que merecia assim, um encontro, um congresso, não é, a esse respeito. A Secretaria de Cultura de Itu já tomou algumas iniciativas, né? Nós até fizemos concerto na ocasião, mas eu acredito que com o tempo isso vai ser mais explorado, porque é um material muito interessante. Muito interessante. Professor, nas artes plásticas, a produção do Miguelzinho Dutra chegou a ser chamado de Michelangelo Caipira, porque era uma produção considerada mais popular. Já na música, foi uma produção um pouco mais erudita. Explica isso pra gente. Ele teve um filho chamado Miguel Ângelo, em ele homenagem teve? ao Michelangelo. Né? Claro que, vivendo em tantos lugares, né, não tantos artistas assim, e ele com tantas linguagens, né, artísticas, é um sujeito, né, com tanta capacidade. Então, pode ser que os estudiosos o chamassem de Michelangelo Caipira, né? Porque, de fato, a obra da pintura, né, as aquarelas e tal, elas são mais primitivas, né? São de um artista jovem e tal, né? As esculturas são melhores, né? Itatiba tem escultura religiosa, né? De uma Nossa Senhora dele e tal, e por aqui no interior, em outras cidades. Agora, a música, ele é melhor. Ele é melhor. A música do Miguel Dutra é primeiro divulgada por uma professora chamada Cláudia Polastri, que publicou num álbum organizado pelo Regis Duprá 2 ofertórios do Miguel Dutra, né? E quando nós tivemos o primeiro contato com essa obra, digamos que há uns 15 anos, me impressionou bastante a qualidade da escrita dos 2 ofertórios para a Quaresma, né? Agora nós tivemos contato com o restante da obra. Então, tem coisas que são para o dia a dia, né? Mas tem coisas que são bastante interessantes. Óbvio que nós não estamos comparando com a mesma produção numa região muito mais rica, por exemplo, como Minas Gerais, né? Não dá para comparar com o que se produzia em São João del Rei, Mariana, Tiradentes, nessa época. Mas, digamos que para o contexto que temos aqui, é uma obra bastante interessante, bem mais erudita. A linguagem musical dele, o contraponto é muito bem escrito. Contraponto, explique um pouquinho, porque para quem não entende nada de música, né? O contraponto é a técnica da escrita musical, é a maneira como o compositor escreve, sobretudo nessa época, né? Então, a gente tem uma melodia cantada por uma voz aguda, por exemplo, o timbre, né, como ele foi, e depois tem uma voz que acompanha, um pouco mais grave, o contralto, que hoje é uma voz feminina, né? Naquele tempo eram crianças, não é? Sempre cantando. Depois nós temos uma terceira voz, o tenor, que já é uma voz masculina aguda, e o baixo, barítono baixo, uma voz mais grave.
Então, o contraponto é uma técnica em que o compositor escreve essas vozes todas, as 4 vozes, em diálogo entre si, mas fazendo com que elas tenham melodias, né? Então, o Miguel Dutra é bom nisso. Às vezes ele exige um pouco demais do tenor, sabe? Busca uns agudos meio diferentes, assim, mas pode ser daquilo que ele tem. Ele tem um bom cantor, um bom tenor. Então, né, certamente, ele escrevia para aquele tenor que ele tinha ali. Né? Então, vamos ver um vídeo agora, né, do coral Vozes de Itu, executando uma das músicas do Miguelzinho Dutra. Qual música que é? Veni Sancte Spiritus. E essa apresentação foi onde, professor? Essa apresentação foi há 2 anos no Mosteiro de São Bento, em Sorocaba. Sorocaba. Vai lá. Maravilhoso, hein, professor? Muito bonito. E o que mais vocês encontraram nesse caderno de trabalho aí do Miguelzinho Dutra? Então, o depósito de trabalho é dividido em parte, digamos, de registro de desenhos, né? Memórias, e ele faz assim, memórias de Itu, ele escreve sobre um pouco da história da cidade e sobre pessoas, pequenas biografias, sabe, crônicas biográficas. E depois ele tem a parte musical, não é? São 73 obras musicais registradas no caderno, copiadas por ele mesmo, numa letra muito boa. Às vezes a gente pega um compositor, né, que é genioso, assim, a letra é complicada, a letra dele é muito boa, muito bem organizada, assim. E dessas... A organização a gente já percebe por ele ter esse caderno tão organizado assim, né? Em algum momento da vida ele começou a registrar e coloca, inclusive, das composições, quando fez, onde fez e para que fez. Né? Então, dessas obras, dessas 73, a maioria, mais de 40, é de música sacra, música para a igreja. E é uma música para o dia a dia da igreja, para a festa, por exemplo, de Nossa Senhora da Assunção, que é a festa para ele principal, não é? Então, hinos para novena. O Veni Sancte Spiritus, por exemplo, é a abertura da novena. Vem Espírito Santo, Veni Sancte Spiritus, né? Abertura da novena. Daí tem aquela quantidade de orações e ele vai, então, compondo os hinos que são cantados, né? Intermediando, depois tem o sermão, né? E assim por diante. Então, tem lá trechos para se cantar antes do Stabat Mater, que é um hino para Nossa Senhora das Dores, né? Para depois, e assim por diante. Ele vai ilustrando a cerimônia toda. A cerimônia toda. E aí também obras para outras cerimônias religiosas. Missa, também para outros santos. Ladainha, dedicada a Maria e tal. Depois tem outras obras dele que estão numa ordem cronológica no caderno, que são obras, digamos, profanas. Ou seja, obras não religiosas. Que são estudos para piano forte. Não existia ainda o piano como a gente conhece, quando ele era jovem, né? E para órgão. Ele diz que estudou órgão com o Frei José de Santa Delfina. Então existia um órgão naquele convento, não é? Não seria um órgão grande de tubos, seria um órgão do tamanho assim, de um armário, né? Com os tubos e tal, mas um órgão mais modesto, né? E esse órgão ele usava na maioria, ou usou na maioria das composições religiosas que escreveu. Poucas têm acompanhamentos de outros instrumentos. Algum violino, flauta, mas pouca coisa. A maioria é para voz e
contínuo, né? Um instrumento de teclado contínuo. Agora, para a voz cantada, ele também escreveu obra profana, né? Alguns hinos, por exemplo, um curioso hino em homenagem ao imperador Dom Pedro II quando visitou a região, Itu, né? Em 1846. Né? Inclusive, ele desenhou uns arcos, projetou uns arcos, isso, né? Os arcos comemorativos. Né? Então ele teve uma projeção, assim, nesse momento, né? Então, as músicas vão sendo transcritas agora. Nós já transcrevemos uma quantidade de umas 18, 20, né? Mas há muita coisa ainda para ser feita. Muito trabalho a ser feito, né? Professor, em 2012, quando foi celebrado o bicentenário do Miguelzinho Dutra, foram realizados vários eventos em comemoração. Conta pra gente quais eventos foram. Uma dúvida que sempre houve na historiografia era a data de nascimento do Miguel Dutra. Inclusive, alguns lugares da internet colocam como data de nascimento como 1810. E, finalmente, nós encontramos em Jundiaí, no arquivo da Cúria, a data de nascimento dele, o registro, né, 1812. Então, foi celebrado em 2012, esse bicentenário, em parceria com o Museu Republicano, que tem as aquarelas, não é? E, possivelmente, Miguel Dutra participou da construção de pianos, que são inclusive do acervo do Museu Republicano. Havia em Itu um construtor de piano chamado Antônio Venerando Teixeira. Então, talvez eles tenham trabalhado juntos, porque algum desses pianos, o Republicano tem 3 expostos. Tem aquarela desenhada sobre madeira. Não é? Então, talvez esse desenho seja do Miguel Dutra. Então, é o que se imagina. Então, o Museu da Música trouxe as obras já conhecidas naquela época, eram 4 somente, né? E compôs esse álbum, eu trouxe para você, né? Opa! Esse álbum que traz... A menina quer! Que traz um pouco da obra dele, né? Foi escrito, tem 2 textos, do professor Jonas Soares de Souza e meu, e foi organizado pelo engenheiro Jair de Oliveira. Não é? Então, fera, hein? Só fera! Então, é um livro que tem, por exemplo, as obras, né, que ele fez, que são do acervo do Museu Republicano, e os textos relacionados a elas, né, mostrando a vivacidade da obra do Miguel Dutra. Não é? Então, essa celebração de 2012, isso é para você. Obrigada, professor. Esse livro, quem se interessar, está disponível no Museu da Música para aquisição. Né? E então foi um primeiro momento assim, para se celebrar o Miguel Dutra. Né? Fizemos concertos e tal. Depois o Coral Voz de Itu foi colocando a obra do Miguel Dutra em outros concertos, como fez com o Padre Jesuíno e outros tantos compositores de Itu. Né? Recentemente vocês fizeram, a questão de 1 ou 2 semanas, fizeram um evento também sobre Miguel Dutra. Estamos voltando aos poucos com os eventos presenciais, com todos os cuidados, etc. Né? Cantar é uma coisa difícil agora com a questão da pandemia, não é? Porque a hora que a gente emite a voz, também a gente emite, né, tantas coisas junto, né? Então, adaptação com as máscaras, etc. Então agora, no 18 de outubro, nós fizemos o primeiro concerto, tentando levar Miguel Dutra para outros lugares de Itu, justamente para a rua que ele nasceu, no Mercado Municipal, recentemente restaurado. Então, fizemos o concerto dia 18 e faremos outro concerto no dia 8 de novembro, já fica o convite. Né? No mesmo local? No mesmo local, às 10 horas da manhã. E aí a gente, no concerto, a gente coloca só Miguel Dutra, a obra religiosa dele, né, que está transcrita, e conta um pouco da história dele, da intervenção dele em Itu, através dessa linguagem, costurando, digamos, né, a narrativa histórica com a linguagem musical, que é muito bonita. Eu acho que o Miguel Dutra, como outros compositores de Itu, tem uma obra singela, bonita, cativante, seja nas obras em latim ou em português. Né? A gente tem no site do museu, né, www.museudamusicaitu.com.br, uma série de informações sobre ele,
tem algum vídeo, né, algumas coisas que permitem um contato maior, né, com o compositor e outros compositores de Itu também. Nesse momento, privilegiando o Miguelzinho Dutra. Professor, muito obrigada por essa aula de hoje. Qual vai ser a próxima? Elias Lobo? Elias Lobo, por que não? Já está combinado, hein? Tá bom. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. Espero que com esses encontros a gente possa aproximar, né, os ouvintes dessas figuras extraordinárias que deixaram história em Itu e na nossa região. Obrigado. Grandes artistas de Itu, né, professor? Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 e 524 da NET ou pelo YouTube. A sua companhia é sempre muito importante para mim. Beijo no seu coração. Semana que vem, tamo junto.